E aí, meus caros viajantes, estamos no sítio arqueológico de Tlatelolco, que era a cidade irmã de Tenochtitlan. É um verdadeiro museu a céu aberto e nós vamos explorar juntos em mais essa aventura aqui no Tripsiflix. Que coisa maravilhosa! Acho que agora está fechado, né? O nicho que acorda cedo, sempre. Vamos ver ali. Era para estar aberto, mas está fechado. É isso. E aí, meus caros viajantes, estamos em Tlatelolco, um dos sítios arqueológicos mais importantes aqui na capital mexicana. A gente pode observar aqui as ruínas foram muito bem preservadas e também a igreja histórica. E vamos ver então como é que é aqui esse sítio arqueológico da cidade do México. Foi feito um grande processo de restauração. Ali a gente pode ver as plataformas. Então, naquelas plataformas eram feitas observações dos astros, né? Principalmente Vênus. Tlatelolco foi a cidade irmã de Tenochtitlan. Então os mexicas se dividiram em dois grupos. Um foi para Tenochtitlan e o outro veio aqui para Tlatelolco para fundar um outro povoado independente. Só que depois o bicho pegou, né? Eles foram invadidos e toda a parte aqui da cidadela, né, passou a possessão de Tenochtitlan. Acho que parte do ritual do culto aos mortos. Né? Não é despacho não, é justamente uma homenagem aí. Vamos lá, né? Vamos fazer o acesso aqui ao sítio arqueológico. Vamos lá. Aqui o altar dos dias de los muertos. E vamos iniciar então nossa visita aqui pelo sítio arqueológico de Tlatelolco. Fizeram um processo de restauração muito intenso. E todo esse sítio arqueológico ele foi descoberto depois que começaram a construir as fundações daquele prédio. O prédio ali do Centro Cultural Universitário. Então assim, aqui no México, bem como no Egito, Israel, então quando acha qualquer vestígio arqueológico, interrompe-se tudo e os arqueólogos vêm fazer essa prospecção. E muitas das vezes também os próprios arqueólogos acompanham os trabalhos iniciais ali de uma nova construção, de alteração de fundações. Aqui tem vários. Esse daqui é um posto ritual, certo? Então era enchido de água ali para fazer observação dos astros, né? Então através do reflexo ali das estrelas e da lua,
eles faziam lá a medição do seu calendário astronômico e também faziam as previsões ali de colheitas, cheias, chuvas. Bom, nós temos dois caminhos aqui, ó. O pátio norte, que vai para a saída, que não é o caso que a gente quer, e o pátio sul. Tá aqui no pátio sul, ó, tem o Templo de las Pinturas, Templo Calendárico e o Templo de Hecatli. Aqui esse recorrido aí tem bastante placas informativas, né? Então eu vou fazendo aí e explicando para você a importância de todo esse lugar. Em 1473 ocorreu uma guerra entre Tenochtitlan e Tlatelolco, porque ambas as cidades tinham um forte espírito guerreiro e eles tinham a ambição de dominar e ter o domínio completo aqui da região territorial. Como resultado desse conflito, teve uma grande quantidade de vítimas. Uma evidência que os arqueólogos acharam é que nessa área se encontraram enterros compostos de mais de 50 indivíduos e as suas respectivas oferendas. Entre eles se destacou um achado formado por uma mulher e um homem de 35 e 50 anos de idade. E devido a eles estarem abraçados durante a morte, eles foram chamados popularmente de os amantes de Tlatelolco. Os mexicas, eles tinham dois calendários, dentre eles o solar de 365 dias e o ritual de 260 dias, ambos usados ao mesmo tempo, os mesmos 20 nomes dos dias. E para nomear cada dia, eles usavam 20 signos com nomes de deuses, plantas, animais e objetos que eram combinados com os números. O primeiro calendário se dividiu em 18 meses de 20 dias. E ao final dos 360 dias, eles adicionavam mais 5 dias, que eram chamados nefastos. Já o segundo calendário, ele constava de 20 meses e 13 dias em cada uma das suas semanas. O motivo pelo qual esse edifício é conhecido como Templo Calendárico é porque ele tem 3 fachadas secundárias, a norte, este e a sul. Estão decoradas com um painel com 13 calerrones. São 13 passagens que têm gravados os dias do calendário mexica, ordenados de acordo com as 3 primeiras trecenas do calendário ritual. Em 1989, os arqueólogos descobriram uma pintura mural onde se representava um casal de anciãos, criadores do templo. Eles eram acompanhados por a representação de uma quarta trecena, pintada de maneira de códice, ou seja, de baixo até em cima e da direita para a esquerda. É um barulhão de fundo, então eu coloquei o microfone para dar uma
atenuada esse ruído. É tão legal a gente poder explorar uma área aqui totalmente vazia, só eu de turista. Tem tudo aqui para eu poder me deleitar e apresentar melhor para você também todos esses detalhes históricos, essa parte cultural que é muito importante, né? Que faz parte não só aqui do México, mas de toda a humanidade. Tanto é que é patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Bom, o templo aqui ele tem várias fases, né? Porque era muito comum os mexicas construírem um templo pequeno e depois irem ampliando, de acordo com seus comandantes maiores. Aqui é lógico, foi feito todo um processo de restauração, nós temos cimento ali, mas eles usavam também uma espécie de argamassa. Essa argamassa era feita com cal, areia, certo? E água. E era muito resistente. Note também que as construções não eram feitas de grandes blocos de pedra, e sim pequenas pedras que foram talhadas ali, que eram encaixadas com o auxílio da argamassa. E também não prezavam muito pela consistência, né? A gente vê uns meio ondulada ali a construção. É lógico, muito em parte por quê? Porque o solo também ele está cedendo. Toda essa parte também foi feita através de aterramentos, né? Então, com o peso, com o passar dos anos, ela vai cedendo. Mas mesmo assim, muitas construções a gente vê várias paredes tortas, mas que resistem até hoje, né? Isso é importante. O nopal, que é o símbolo aqui do México, né? Olha que imagem, hein? Agora aqui na lateral a gente vê as várias épocas construtivas, né? As várias expansões. Essa daqui, que nós temos mais à direita, é a última fase. Então é como se fosse aquele joguinho de bonecas russas, né? Uma dentro da outra. Então eles iam ampliando a pirâmide e tornando cada vez mais larga e mais alta. E essas são as etapas construtivas. E os mexicas, assim como todos os outros povos mesoamericanos, eles construíram sobre os antigos templos porque eles tinham a crença de que ali se encontrava a energia dos deuses. E como resultado, os restos dos edifícios que estão sobrepostos um sobre o outro nos possibilita então a verdadeira imersão numa linha de tempo das sucessões de cada povo. Entre 1944 e 1948, os arqueólogos exploraram diversas partes aqui da região de Tlatelolco em busca do Templo Maior e descobriram alguns restos de estruturas que correspondiam a uma das 7 etapas construtivas desse grande edifício. Muitos anos depois, entre 1987 e 1981, eles conseguiram terminar o registro topográfico e conseguiram também achar todas as outras 7 etapas, das quais a 6ª e a 7ª apresentavam fachadas adornadas que correspondiam aos momentos extraordinários aqui da história da cultura tlatelolca. E graças depois às escavações arqueológicas mais recentes, né, de 2011, se descobriu a etapa mais recente de Tlatelolco, que se supôs que o Templo Maior foi construído 8 vezes e não 7. Legal, aqui que os caminhos são muito bem demarcados. Olha só essas pedras, né? Parece que são pedras magmáticas, né? Pedras vulcânicas que foram utilizadas aqui, mesmo porque também tem muito vulcão, né? Então é um material abundante naquela época. Essa aqui é uma etapa de construção mais antiga e foi se sobrepondo às outras mais recentes.
Olha só, essa é uma das faces aqui do Templo Maior. Em 1988, Eduardo Matos, um dos grandes arqueólogos mexicanos, ele escavou a metade sul da segunda etapa do Templo Maior e fez descobertas estruturais que em 1944 se chamou Tlatelolco I. Em 1992, os arqueólogos resolveram explorar 2 túneis que eles tinham recém-descobertos. E dentro da pirâmide eles encontraram uma tumba com várias oferendas. Então tem todo aqui, tá vendo? Tem uma marcação ali principal, provavelmente de onde eles faziam a correção dos calendários. Ver se a gente consegue achar as referências à escavação. Isso daqui não são muros não, são os outros processos construtivos, as outras etapas, né, de ampliação dessa pirâmide. Pelo menos devia ser rápido, né, porque eles usavam pedras pequenas, fáceis de carregar, juntavam tudo com argamassa. Não é igual aquelas pirâmides maias, ou se não ali, egípcias, né, você tinha grandes blocos ali para transportar. Então, muitos povos mesoamericanos costumavam fazer oferendas, tanto para fechar um edifício quanto para construir. E aqui, olha só que nós temos, pessoal, uma oferenda que foi encontrada para consagrar esse novo edifício. Ela foi descoberta em 1988, uma grande trilha ou caixa de pedras, né, feitas de cinza de pedreira rosa. E tinha vários objetos, uma tartaruga, objetos de madeira como cetros, uma cobra, uma borboleta articulada e, é claro, né, sacrifícios humanos aí para valorizar tudo isso. Justamente, a face leste ela é voltada ao nascer do sol. Olha só, é uma espécie de calha. Ó, aqui também tem uma dilatação forte, né? Praticamente dividindo aqui a terça parte do Templo Maior. Bom, de acordo com a mitologia mexica, Coyolxauhqui, a deusa da lua, ela queria matar a mãe, Coatlicue, que foi defendida por um filho chamado Huitzilopochtli, que tinha acabado de nascer e já nasceu materializado na figura de um guerreiro, todo com armadura, com armas. E nessa batalha, Huitzilopochtli matou a irmã e jogou do Coatepec, que é o Cerro das Serpentes. Então por isso que Coyolxauhqui é representado com o corpo todo desmembrado. E justamente nesse edifício tem 151 símbolos gravados em pedra. E as formas são espirais, círculos, pinturas, círculos concêntricos e linhas onduladas. Mas devido ao seu tamanho reduzido, né, o conteúdo e a grande semelhança com as representações de Coyolxauhqui, se destaca um petróglifo, que é o petróglifo de uma pedra, que exibe inclusive o formato ali de uma cabeça de fêmur, uma sandália e 2 faixas acima do tornozelo. Bom, esses símbolos que nós encontramos espalhados por toda a estrutura do templo, são muitos ali, vão de baixo até o topo. Eles são as representações do corpo despedaçado de Coyolxauhqui, que é a deusa da lua,
que foi morta pelo irmão Huitzilopochtli. Vamos ver se a gente consegue encontrar um petróglifo ali que é marcante aqui em toda essa construção. Aqui, ó. Aqui nós encontramos uma espécie de rosto, né? Então é um corpo todo desmembrado que a gente vai encontrando várias das suas partes, né? E é uma maneira também de proteger o templo. Então todos os grandes templos, eles tinham esse tipo de costume, fazer essa representação. E ali, ó, vou mostrar, aqui tá meio apagado, mas eu vou dar o zoom. Essa representação é a representação de uma perna. Inclusive, ela expõe ali o osso do fêmur. Não dá para ver direito, né? Mas aqui está bem apagado. São então os pedaços de Coyolxauhqui. A gente consegue ver todos esses detalhes aqui no templo maior. Esse aqui seria o inicial, né? A parte 1 do templo. Serão 8 etapas. Tem mais uma carinha ali. É um verdadeiro quebra-cabeças. Legal você ficar admirando e encontrando, né, esses easter eggs que os antigos mexicas deixaram aí pra gente. Até uma espécie de coração. Aqui é uma área que provavelmente tinha sepulturas, né, sacrifícios, rituais. Muito bem cuidado aqui. E é justamente, aqui é a área das oferendas. Logo depois que o templo era construído, terminado, para, digamos, consagrá-lo, eram feitas então as oferendas. Para que os deuses pudessem ficar satisfeitos, orgulhosos e também com bons olhos, auxiliando aí a civilização mexica. Pessoal, isso aqui, ó, não é a câmera que está torta, não. O templo, ele está inclinado mesmo. Ele está sofrendo aí nesse afundamento com o passar dos anos. Os mexicas, eles se estabeleceram no que hoje é o Vale do México. E com esse domínio eles foram deixando a sua marca em vários lugares diferentes. Um exemplo disso é o conhecimento arquitetônico, né, os valores estéticos, a ideologia e a religião, que são claramente ali evolução de Tenochtitlan, Tlatelolco e Tenayuca, as grandes cidades mexicas da época. Essa construção, em particular, ela teve origem em 1375. Em 1390, essa construção ela data de aproximadamente entre 1375 e 1390. E é muito semelhante aos templos construídos nessa mesma fase construtiva
em Tenayuca e Tenochtitlan. É orientada para oeste e tem uma escada dupla aqui, ó, delimitada por o que eles chamam de alfardas, que são as divisões que terminam exatamente ali na parte mais alta do templo. Tanto em Tlatelolco como Tenochtitlan, eles representavam os deuses da mesma maneira. Então esse templo tinha dois santuários. O do lado sul, o Tsilopostli, que é o maior santuário, e o santuário norte, dedicado a Tlaloc. São os dois dos principais deuses que os mexicas adoravam. Bom, na lateral do templo calendárico, a gente tem vários painéis. Olha só que beleza, hein? Cada um representando um ciclo calendárico. E você conferindo tudo isso aqui comigo, né? Em detalhes. Vamos explorar aqui o pátio sul do Templo Maior. Esse daqui era o Templo das Pinturas, hein? Acho que não restou nenhum fragmento de pintura. Então, quando a gente visita a zona arqueológica aqui em Tlatelolco, a imagem dos edifícios até que pode parecer bem simples para nós. Só que naquela época eles não eram só da mesma cor. Eles tinham toda uma pintura, né, um revestimento externo e interno. E apesar então dessa estrutura toda irregular, eles cobriam com uma camada de gesso e faziam pinturas muito detalhadas. E centenas de anos atrás, as paredes desse edifício estavam bem alinhadas também, né? E revestidas com uma camada bem polida de argamassa feita ali por gesso e com cores vibrantes e brilhantes. E esse edifício que nós temos aqui, ele foi chamado de Templo das Pinturas, porque no momento da sua descoberta ainda tinha alguns restos de pintura mural. E devido à decoração e pintura, os elementos construtivos, ela tem sido considerada idêntica aos chamados Templos Vermelhos de Tenochtitlan e de Tenayuca, que também eles mostram que eles foram construídos justamente ao mesmo tempo, na mesma época. Por isso as pinturas são semelhantes, com cores também muito aproximadas. Olha o templo calendárico aqui, olha. Aqui nós temos então 13 representações calendáricas.
ela representa uma das partes do calendário. É uma verdadeira cápsula do tempo, né? Uma marcação do tempo celeste. Aqui mais detalhes aí do palácio. Presume-se que seja homenagem aos dois deuses, né? Huitzilopochtli, aqui à nossa esquerda, e Tlaloc, à nossa direita. Huitzilopochtli, o deus do sol, da guerra, e Tlaloc, o deus da chuva. E aí, tá gostando do passeio? Pois é, então ajude o canal aí, hein? Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. A gente tem muita coisa interessante ainda para descobrir. E eu conto com a sua ajuda para incentivar e ajudar o canal a crescer. Vamos lá? Vamos navegando na história das antigas civilizações pré-hispânicas. Ao longo do tempo, em diferentes partes do mundo, era muito comum a prática de exibir a cabeça dos inimigos como troféus de guerra. Um dos povos mesoamericanos que mais fizeram isso foram os mexicanos, que, de acordo com as fontes históricas e arqueológicas, eles são conhecidos por terem usado para exibir as cabeças dos seus adversários em templos específicos de sacrifício. Eles eram então amarrados em barras cruzadas e através de um buraco feito aqui na parte das têmporas, ela atravessada por uma madeira e era formada então uma pirâmide de crânios. Esse templo tinha um nome específico, era o Tzotzonpantli. Você encontra tanto aqui na civilização mexica, tolteca, olmeca também e na civilização maia. Então é um grande registro aí que a gente já até viu lá quando estivemos em Chichén Itzá. E assim como os templos, né, no caso aqui o templo maior, também nós tínhamos vários altares sobrepostos. Então, à medida que a civilização mexica vai crescendo, né, vai expandindo seus domínios então, para demonstrar poder, logicamente que eles queriam também templos e altares maiores. Então, durante as escavações arqueológicas foram descobertas várias outras etapas sobre determinadas partes aqui dos altares. Bom, esse daqui é um altar de culto a Ehecatl, deus do vento. Ele foi muito importante porque eles consideravam que podia atrair chuvas e promover também a fertilidade da terra, espalhando as sementes. E é por isso que esse templo foi construído. Visto de cima, ele se distingue na sua forma mista, né? O corpo principal é esse grande círculo e a fachada é formada por um corpo retangular com algumas escadas. O culto a Ehecatl, o deus do vento, ele foi muito importante nessa cultura mexica, porque eles consideravam que o vento podia atrair a chuva e também promover a fertilidade da terra, espalhando as sementes. E é por isso que essa forma ela se destaca em todas as outras construções aqui presentes, né, que são retangulares, e ela é justamente uma construção circular. Nessa parte maior, né, estava presente aí um altar que possivelmente tinha um telhado de palha e na parte interna a figura do deus Ehecatl.
Particularmente nessa plataforma, né, bem aqui na frente, foram encontradas as várias oferendas e, lógico, pessoas sacrificadas, principalmente crianças, para solicitar a intervenção do Deus e dar-lhe as chuvas abundantes a cada colheita. E teve uma longa seca, né? Por isso que um período específico lá entre 1454 e 1458, a gente nota um grande aumento dos sacrifícios, tanto aqui em Tlatelolco, desculpe, como também em Tenochtitlan. Foi uma estiagem colossal e com isso precisava de muito mais sangue para alimentar os deuses. E chegaram a se fazer 50 mil sacrifícios neste período de tempo. Em cada ano, não é só no período todo não. Aqui, a plataforma está bem inclinada, né? A parte da direita está mais baixa que a da esquerda. É justamente o ponto onde está afundando mais. Todas essas plataformas aqui eram justamente templos e observatórios astronômicos. Olha só, nós temos aqui uma espécie de poço. Imagine quantos rituais sangrentos devem ter sido feitos por aqui. Que tudo era voltado aos sacrifícios. Todos os deuses aí da mitologia, tanto asteca, que inclui os mexicas, né? Toltecas, olmecas, maias e muitas outras ali, eles tinham por base que os deuses se alimentavam do sangue humano. Então, para poder ter as graças desses deuses, era necessário diariamente alimentá-los com sacrifícios humanos. Esse foi o pátio onde foram descobertos muitos esqueletos, né, em covas. E aqui se destaca os amantes de Tlatelolco. Aí, foram enterrados juntos, como se estivessem abraçados. E logicamente comprovaram, né, que o sexo, um masculino e outro feminino. Bom, aqui na parte superior nós temos um museu e também um mirante, né? Essa parte do museu aqui
Tlatelolco, bem sinalizado, né? O recorrido é pequeno. A gente vai ter boas informações aí sobre essa parte da cultura mexica.
Saímos do museu, estamos em direção agora à parte final do nosso percurso. Segundo as informações, bem aqui ficava o Tzompantli, aquela pirâmide cheia de crânios. Olha como é que está a inclinação. Bom, isso, meus caros viajantes, é uma sauna a vapor. Parece uma coisa impensável na época. A gente pode ver bem aqui, ó. Vou colocar meu dedão aqui, o dedão. Bem aí eram colocadas as pedras quentes. Depois eles jogavam água para fazer o vapor. E por cima das pedras quentes colocavam as ervas medicinais para efeitos terapêuticos. Impressionante, né? Inclusive os espanhóis ficaram impressionados com a quantidade de banho que os nativos pré-colombianos tomavam, visto que na Europa era uma coisa rara. É um sítio arqueológico pequeno, mas muito bem preservado. A orientação dele é excelente. As placas informativas. Aí você pode imaginar, né? Quanta coisa foi destruída, né? Com as construções posteriores. Antigamente eles não tinham esse aspecto da preservação histórica. E ainda bem que sobrou alguma coisa a nos trazer essa memória. Ainda tem uma zona arqueológica para a gente explorar. Tomara que seja aberto, né? Vamos aqui para o Pátio Norte. Bom, a técnica de escavação dos arqueólogos, né, ela é muito lenta, porque eles precisam identificar as diferentes camadas que pertencem também a diferentes épocas. No caso aqui de Tlatelolco, a cidade e os edifícios foram construídos uns sobre os outros ao longo do tempo. E esse edifício, ele está numa plataforma que se estende para frente, e onde tem 3 etapas de processo. O piso da plataforma, ele corresponde ao 4º estágio construtivo do Templo Maior e passa sobre a enorme parede da 6ª etapa. Então, tudo isso estava embaixo aí da 6ª etapa construtiva. Bom, e antes do acesso do 3º estágio aí do Grande Porão, os arqueólogos descobriram uma enorme vala comum na época da Nova Espanha, com restos mortais de mais de 210 indivíduos. Isso significa que, mesmo após a conquista espanhola, as pessoas fizeram um poço
para enterrar seus mortos e acabaram alternando as camadas anteriores. Devido a essa localização e característica, então eles acham que é possível que o Grande Porão tenha funcionado como o campus da elite militar Tlatelolco, igual a Casa das Águias que está localizada lá em Teotihuacan. E o bom é que a gente vai poder explorar então para verificar todos esses detalhes arqueológicos. É, assim que eu gosto, né? Só que não, tá fechado. Aí, tá fechado. Os arqueólogos estão trabalhando. Olha só as camadas. Ó, os arqueólogos estão trabalhando lá. É um sítio em constante exploração no conhecimento. Ó, tem muita coisa para eles explorarem ainda. Muito legal esse trabalho dos arqueólogos. O caminho aqui é bem extenso. Ainda bem que tá aberto, né? Pensei que tava fechado essa parte. É só repleto de templos. Em cima de tudo isso foi construído, lógico, uma igreja. E adivinha de onde eles tiraram as pedras? Tadã! Bom, aqui também se acredita que fazia parte das muralhas, né? Que era uma cidade amuralhada, porque eles tinham essas tretas aí com o pessoal de Tenochtitlan e com as outras culturas que viviam em guerra, né? É, o pessoal não costuma vir muito aqui não. Um ou outro aparece aí fazendo barulho, mas agora tô sozinho de novo. A igreja ali tem uma grande obra mexica. Vamos ver se está acessível, né? Tô chegando já na igreja. Somente de saída agora. Dá uma olhada naquela vista ali que a gente não viu. É nosso. Área de escavação. E aqui, Tlatelolco foi também o último bastião de defesa dos mexicas contra os espanhóis.
13 de agosto de 1521. Heroicamente defendido por Cuauhtémoc, caiu Tlatelolco em poder de Hernán Cortés. Não foi um triunfo nem uma derrota. Foi um doloroso nascimento do povo mestiço que é o México de hoje. A igreja está com uma inclinação acentuada. A parte da frente está bem inclinada aqui na nossa direção. Olha, toda torta. O bom é que daqui a gente tem uma visão aí mais ampla, né? Olha, dá pra ver certinho aqui as camadas construtivas. O templo maior. É uma igreja imponente aqui. Provavelmente fizeram essa parte externa aqui para segurar a fachada que já estava afundando na época da construção. E parece que a gambiarra deu certo. Essa é a igreja de Santiago Apóstolo de Tlatelolco. As várias reformas acabaram descaracterizando muito a fachada, né? Olha só, a torre de sinos ali está em estado bem precário. Provavelmente tinha uma cúpula que caiu. Do Palácio Sua. A gente fica de frente, mas não tão perto, né? Então não dá pra ver os detalhes. Esse símbolo que a gente tem aqui, ó, é um cutilho cerimonial, ou seja, uma faca cerimonial. E esse é um doguinho que não é cerimonial. Essa é a caixa d'água do século XVI. Vamos ver se ela está aberta aqui. Aqui tinha uma grande obra. Tem ali no vídeo pra gente ver. Bom, isso aqui era um reservatório de água. E aí fizeram a restauração. Aqui, vamos ver se dá pra gente ver. Não dá pra ver nada. Mas aqui tem paredes do tempo dos mexicas, com ricas ilustrações. Dá para perceber exatamente a inclinação. É inclinado à esquerda. Ou para quem está entrando na catedral, inclinado para frente da porta principal. Toma cuidado aqui, ó, porque furtaram aí as tampas. Parece São Paulo. Uma gralinha. Vamos entrar para conhecer a igreja. Ixi, a porta tá toda remendada com um grampo ali. Olha
tamanho aqui do... A grande pia batismal. E esse, quem que é? Essa, Nossa Senhora de Guadalupe. Olha cá. Nessa fuente, ou seja, nessa pia batismal, se batizou Juan Diego. E foi justamente o mensageiro de Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui ele está com a tilma, que é essa espécie de manto que eles usavam, cheio de rosas. Juan Diego, hoje é San Juan Diego. Ele foi beatificado e canonizado pelo Papa João Paulo II, se tornando o primeiro indígena a virar santo. Juan Diego, ele frequentava essa igreja. Então, muito da sua crença, ela veio aqui, das orações, dos evangelhos, que ele aprendeu justamente aqui, na paróquia de Santiago Apóstolo de Tlatelolco. É uma igreja aqui sem grandes adornos. A estrutura é muito forte. A gente tem que lembrar que aqui o México é uma terra de terremotos, né? Então ela já sofreu muitos danos aí causados pelos terremotos. Nossa Senhora de Carmen.
Santa Clara de Assis. Essa capela do Santíssimo Sacramento. Olha que imagem. Ali é uma janela arqueológica, né? Que mostra as gravuras anteriores às pinturas atuais. Santiago Apóstolo. Nossa Senhora das Dores. E o Cristo morto. São João. As cabines do confessionário. Mais duas janelas arqueológicas. Beato Sebastião de Aparício. E essa foi a nossa visita aqui à igreja de Santiago Apóstolo. Um templo de fé, oração e muito importante aí na devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Ó, aqui na lateral, dá pra gente ver aqui, ó, que o terreno continua cedendo, né? Tem várias rachaduras. Isso é um processo aí que não tem como deter. Na lateral, a gente ainda tem uma estátua. E todo em torno ainda continuam as escavações arqueológicas, né? As ruínas aparentes.
justamente a igreja ela foi construída sobre a área em que estava a cidade de Tlatelolco. Essa fonte aí ajuda a dar uma umidificada no ar. O ar está muito seco aqui. Uma coisa legal é que mesmo sem você comprar o ingresso ao sítio arqueológico, você ainda tem a oportunidade de visualizar as ruínas de Tlatelolco. E na lateral da igreja tem um petróglifo que mostra justamente que as pedras vieram de um templo importante. Estamos na parte de trás da igreja. Aqui é um acervo aqui, ó. Está aberta a visitação. O pessoal tomando um banho. Contornando a parte externa da igreja. Ainda tem algumas outras plataformas para a gente poder visualizar o restante aqui do sítio arqueológico de Tlatelolco. Tem e não tem, né? Fechado ali. Pena. O pessoal tá tendo acesso só da outra parte ali. Isso significa que eu vou ter que dar uma volta gigante. Será? Às vezes a porta tá encostada, né? Ai. Não acredito não, né? Mas tá tudo fechado. Isso acontece nas explorações, né? Então eu vou ter que dar uma volta no quarteirão inteiro até a saída. Mas faz parte, né? Eu espero que você tenha gostado da experiência de visitar o sítio arqueológico de Tlatelolco. Eu adorei aqui as informações, o contexto histórico, a importância artística, né? E tudo isso nos remete que as civilizações pré-colombianas, elas não eram atrasadas, como a gente aprendeu nos livros de história. Elas eram muito avançadas. Tinha justamente alguma parte ali que os nossos costumes atuais não se encaixam, né? Mas é um grande aprendizado que nós levamos desse maravilhoso passeio. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Incentive meu trabalho, que o YouTube não me paga quase nada, canal pequeno, é isso aí.
Então, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e se tiver uma grana sobrando, dá um valeu demais. Aí o Nishi fica contente e pode comprar um taco aqui na cidade do México. Brincadeiras à parte, agradeço a sua audiência, um grande abraço e até breve.